A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Neste tempo da vitória do ungido, do seu corpo somos membros, pela graça do Deus vivo. Ó Cristo refulgente, sentou-se à direita do Pai. Ressuscitado, elevou-se para a glória, enviando seus amados em missão por toda a história. Ó Cristo refulgente, sentou-se à direita do Pai. A Ele o primeiro vivente, ó vinde nações adorai, ó vinde nações adorai. Triunfante sobre a morte, o Senhor foi proclamado. Veio a nós o testemunho dos que a Ele têm amado. Ó Cristo refulgente, sentou-se à direita do Pai. A Ele o primeiro vivente, ó vinde nações adorai, ó vinde nações adorai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos
uniram no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Atos capítulo 1, versos 11. Ascensão do Senhor, 1º de junho, hoje é domingo. A igreja também lembra neste domingo da Ascensão do Senhor de São Justino, um homem de bem que não abandonou a sua fé. É o programa Minutos do Evangelho, para os ouvintes da Rádio 87.9 FM, a rádio da família Ibiramense, também para quem nos acompanha nas redes sociais, Facebook e YouTube. Estamos aí com o programa Mais um Domingo, o programa da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto, Minutos do Evangelho. 1º de junho, dia da Ascensão do Senhor, é um domingo muito importante. Aliás, todo esse mês de junho, ele tem uma grande importância, porque é um mês do Sagrado Coração de Jesus, é o mês inteiro reservado a isso. A igreja vai ter essa lembrança em toda a sua liturgia. E também teremos momentos importantes neste mês, como o Pentecostes, a Santíssima Trindade, tudo isso no mês de junho. Lembrando também, São Pedro e São Paulo, no dia 29. Então é um mês muito importante para toda a igreja. Teremos também aí o Corpus Christi nesse mês. Então é um mês de solenidade, um mês muito importante. E a liturgia deste domingo, ela já abre o domingo, com a Ascensão do Senhor. Ela nos traz a seguinte reflexão: unidos aos cristãos do mundo inteiro neste dia, celebramos a Ascensão do Senhor, plenitude da Páscoa. Assentado à direita do Pai, Jesus continua próximo a nós por meio do Espírito Santo, que nos fortifica para testemunharmos o ressuscitado até os confins da terra. Inspirados pelo tema do Dia Mundial das Comunicações, partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Sejamos comunicadores da esperança, E o tema, ele vem bem ao encontro do trabalho que a Pastoral da Comunicação realiza, dentro da igreja, que é fazer a comunicação, uma comunicação voltada para a salvação, para a proclamação do Evangelho. Lembrar também, este domingo, a gente tem o retorno do Padre Rafael ao Evangelho do dia. Então ele vai estar hoje já participando conosco, fazendo o Evangelho, trazendo uma linda reflexão desse Evangelho de hoje, que é o Evangelho da Ascensão do Senhor. E durante a semana também ele volta agora a trazer o Evangelho para nós todos os dias, um Evangelho diferente, uma mensagem nova para todos que acompanham aí os programas, tanto aqui da Rádio Comunitária como também da Rádio Belos Vales, Estaremos com o Padre Rafael. Programa de hoje, Momento com Maria, logo a seguir, nós vamos falar de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. O dia dela foi 29 de maio, maio foi o mês mariano, Então a gente falou muito de Nossa Senhora e hoje a gente ainda fala dela, E a gente vai falar sempre de Nossa Senhora, Porque ela foi a porta, que trouxe Nosso Senhor para nós, Então hoje, Nossa Senhora, com muita honra, é Mãe da Igreja. Catequese na paróquia, depois do Momento com Maria, com Cristo, com a Gênesis, com o Eduardo, estará também trazendo quadros inéditos hoje. E o Evangelho que o Padre Rafael hoje nos traz é o Evangelho de São Lucas, um Evangelho muito bonito, Ele vai falar da Ascensão do Senhor, e tem um trechinho que eu trouxe, que é o versículo 53, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Os discípulos, os apóstolos de Nosso Senhor, depois que ele subiu aos céus,
da sua ascensão, eles continuavam sempre no templo, bendizendo a Deus, que é o que nós devemos também fazer hoje, né? Ir à igreja bendizer o Senhor por tudo que Ele nos deu. Esse evangelho, o Padre Rafael nos traz hoje também a sua reflexão. Encerramos o quadro do início do programa, o primeiro bloco, né? Falando do Salmo, da liturgia deste domingo, que é o Salmo 46. Vamos ouvir essa música do Salmo, ela não é muito longa, é bem curtinha, e depois a gente já traz um momento com Maria. Ouçamos a música. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Então, maio foi o mês mariano, né? A igreja dedicou o mês inteiro à lembrança de Nossa Senhora, e a gente vem trazendo aqui no programa sempre uma devoção à Nossa Senhora. Nesse mês de maio a gente se dedicou um pouquinho mais aí a trazer essas devoções, e vamos falar hoje de Maria, Mãe da Igreja. Foi a data no dia 29 de maio, né? A igreja coloca essa data para lembrar e celebrar Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então Maria é a Mãe da Igreja. Deus benigníssimo e sapientíssimo, querendo realizar a redenção do mundo, quando veio a plenitude do tempo, enviou seu Filho, feito da mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5. Este, por amor de nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo de Maria Virgem. Símbolo constantinopolitano, né? O credo. Esse mistério divino de salvação nos revela e perpetua na Igreja que o Senhor constituiu como seu corpo. Unidos a Cristo como cabeça e em comunhão com todos os seus santos, os fiéis devem venerar também a memória, primeiramente, da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Missal romano, né? Mãe de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, desde os primórdios do cristianismo, sempre venerou Maria como Mãe da Igreja, embora esse título tenha sido dado solenemente em 1964 pelo Papa Paulo VI. Existe uma razão lógica para esse fato. Ela é a Mãe de Jesus, que é a cabeça da Igreja. E a Igreja é o corpo místico de Cristo. Por essa razão, Maria é a mãe de todos que nasceram pelo Cristo. Confirmamos-nos a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que pelo dom e missão da maternidade divina, que a une a seu Filho Redentor, e pelas suas singulares graças e funções, está também a Virgem intimamente ligada à Igreja. A Mãe de Deus é o tipo e a figura da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Vemos desse modo a clara ligação de Maria com a Igreja. É uma ligação tão íntima que não dá para lermos a história da salvação sem a relacionarmos com a pessoa da Virgem Maria. Realmente, né? Do ponto de vista antropológico,
a Virgem Maria pode ser vista como um modelo humano que mais se aproxima da verdadeira imagem e semelhança de Deus. Além do mais, ela pode servir como modelo eminente e único de virgem e de mãe, porque, acreditando e obedecendo, gerou na terra, sem ter conhecido o varão, por obra e graça do Espírito Santo, e deu à luz um filho, que Deus estabeleceu primogênito de muitos irmãos. Isto é, de nós, fiéis, para cuja geração e educação ela coopera com o amor de mãe. Paulo VI, que dera a Maria o título oficial de Mãe da Igreja, desenvolveu o tema da exortação apostólica sobre o culto à Virgem Maria. Fala dela como modelo de quem sabe ouvir e acolher a palavra de Deus com fé. Essa é uma missão específica da Igreja: escutar, acolher, proclamar, venerar e distribuir a palavra de Deus como pão da vida. Outro modelo de Nossa Senhora é ser orante e intercessora. Maria é, além disso, a Virgem dada à oração. Assim nos aparece ela, de fato, na visita à mãe do precursor, João Batista, Santa Isabel, quando seu espírito se funde em expressões de glorificação a Deus, de humildade, fé e esperança. Ora, a Igreja, todos os dias, apresenta ao Pai as necessidades de seus filhos, louva sem cessar ao Senhor e intercede pela salvação do mundo. Então, esse texto que eu trouxe hoje, que a gente comentou aqui sobre Maria, Mãe da Igreja, é do site católico Canção Nova. E nós temos uma oração, a Nossa Senhora Mãe da Igreja, para nós encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria. Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. Abre o nosso ouvido à palavra, para reconhecermos a voz de Deus e o seu chamado. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. És bem feliz porque soubeste crer, dizendo sim, sim.
bendita em todas as nações. Em ti sentimos a paz dos corações. Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal. Ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme num reino de amor. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catequese na Paróquia. Eu lançarei as sementes que me foram confiadas. Peço, Senhor, meus pés firmes pra seguir a caminhada. Força pra poder regar, com amparo de tua mão. Não deixe-me desanimar, sem completar a missão. Não deixe-me desanimar, sem completar a missão. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer. Quem faz crescer é o Senhor. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer. Quem faz crescer é o Senhor. Não fui eu quem te escolhi, o Senhor quem me escolheu. Faça-se tua vontade, toma, Senhor, o que é teu. Que eu possa ouvir as angústias e as alegrias também. Que minha boca anuncie a boa nova que vem. Que minha boca anuncie a boa nova que vem. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer. Quem faz crescer é o Senhor. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer. Quem faz crescer é o Senhor. Ser displicente e deixar alguma semente cair, que encontre algum cantinho para brotar e florir, e que o meu coração seja capaz de sentir que é preciso ficar quando mais fácil partir, que é preciso ficar
mais fácil partir. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Quem faz crescer é o Senhor. Quem faz crescer é o Senhor. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. A vida corre, os desafios apertam, mas toda semana Deus levanta gigantes da fé para nos inspirar. Vamos caminhar juntos pelos santos dessa semana? Temos dia 2 de junho, São Marcelino e São Pedro, mártires escondidos, 2 homens de Deus que deram a vida por Cristo. Foram mortos no templo da perseguição romana, enterrados no matagal como se fossem nada. Mas Deus não se esquece dos seus. O Papa São Damaso I, que conheceu o carrasco deles, disse: eles morreram cantando hinos a Cristo. Você pode até passar invisível para os olhos do mundo, mas o céu vê tudo e valoriza cada escolha por amor. No dia 3 de junho temos São Carlos Lawanga e companheiros mártires. Foram jovens como nós, 22 rapazes africanos que escolheram a fé em Jesus em vez da segurança. Foram queimados vivos, não negaram a Cristo. São João Paulo II, em uma visita a Uganda, disse: estes mártires africanos nos mostram que a juventude pode ser profundamente cristã e heroicamente fiel. Jovem, tua fé tem força. Mesmo quando tudo parece contra, você pode ser chama que acende a esperança. No dia 4, temos São Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia. Apaixonado por Jesus sacramentado, passava horas adorando. Fundou uma comunidade dedicada ao serviço e adoração. Ele dizia: a Eucaristia é o coração do cristão. Quem ama, permanece. Quando faltar direção, descanso ou sentido, adora. Não precisa falar muito, só fica. Ele está lá. No dia 5 de junho, temos São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, monge beneditino que levou o evangelho para terras difíceis, plantou fé em meio à oposição, morreu mártir, evangelizando até o fim. Papa Bento XVI disse sobre ele: Bonifácio uniu fidelidade a Roma com a criatividade missionária. Quer mudar realidades difíceis? Vai com coragem, raiz da fé. No dia 6 de junho, temos São Norberto, apóstolo da Eucaristia. Era nobre, rico, mas um dia quase morreu num acidente e entendeu que Deus o chamava para mais. Fundou os Premonstratenses, evangelizou e defendeu com paixão a presença real de Jesus na Eucaristia. Ele dizia: nada de vaidade, só Deus basta. Deus pode virar tua vida de cabeça para baixo. É só te mostrar que é de joelhos que se vive de pé. Entendeu?
No dia 7 de junho temos o Santo Antônio Maria Gianelli, bispo, educador, servidor incansável, fundou escolas, cuidou dos pobres, formou comunidades. Disse em uma carta: façamos o bem enquanto é tempo, a eternidade depende de nossas escolhas, agora. Você não precisa esperar ficar velho, mais estável, mais pronto para amar, servir e impactar. Pense nisso. No dia 8 de junho temos o Beato Estevão Sandor, jovem húngaro, salesiano, catequista e operário. Foi preso e morto por defender a fé e formar adolescentes. Era alegre, discreto e firme. O Papa Francisco beatificou dizendo: ele viveu o Evangelho na vida cotidiana com alegria e coragem. Você também pode ser santo, com o uniforme da escola, com a roupa simples, com a roupa que você vai trabalhar. É no cotidiano que se constrói o extraordinário. Essa semana é sobre resistência, Eucaristia e entrega. Como dizia São Carlos Lawanga, antes de ser morto, a chama que se queima aqui será a luz no céu. Então, qual vai ser a tua chama nessa semana? Até a próxima. Paz e bem. Bendito sejas o teu santo nome. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi nebria me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da paróquia Santo Huberto de Birama. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito do pecado, não somente como um ato em si, pessoal, mas sim do como temos a responsabilidade de lidar com o pecado dos outros. Como falado agora há pouco, o pecado ele é um ato pessoal, sim. Porém, a nossa responsabilidade também é importante no pecado cometido pelas outras pessoas. Isso faz com que o cuidado que nós tenhamos tenha que ser redobrado quando nós vemos alguém fazendo um pecado, porque nós acabamos por nos tornar cúmplices da situação que está acontecendo. Vamos citar alguns exemplos aqui para ficar bem clara essa situação. Participando neles direta e voluntariamente. Você faz a ação junto com a pessoa e, além disso, de uma maneira voluntária, querendo participar dessa ação. Uma outra situação é mudando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Você simplesmente diz que a pessoa está certa. Não é assim. Você tem que continuar fazendo essa situação acontecer, né? Principalmente sabendo que isso está errado. Não revelando ou não impedindo quando a isto somos obrigados. Eu vejo que a pessoa está errada, mas eu não obrigo, eu faço ela continuar nessa situação, né? Eu não tento impedi-la de evitar o erro que está sendo cometido naquele momento. E principalmente protegendo os que fazem o mal. Vamos citar um exemplo. Alguém pergunta, puxa, aquela pessoa não está agindo de uma maneira correta, né? Ela está em pecado, olha lá, ela está roubando. Não foi ela que fez. Ou, isso não é bem um roubo, vamos entender de uma maneira diferente, ela não fez por mal, mas você sabia que ela estava sim fazendo mal. Isso faz com que nós tenhamos um peso redobrado nos nossos pecados, e no momento do nosso julgamento, isso vai estar aqui,
no nosso ombro, nas nossas costas, pesando no momento da nossa sentença. Além de estar levando o outro junto a um pecado que, se tornando venial por muito tempo e não sendo literalmente colocado em confissão para o perdão, nós podemos estar levando também a outra pessoa para o inferno. Lembrando que o pecado, de uma maneira contínua, acaba gerando vícios, e esses vícios podem se tornar um caminho sem volta. Peçamos para que a luz do Espírito Santo continue nos guiando no caminho da verdade e da vida, ela que faz parte da Trindade ao qual nós obedecemos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, amigos, e até a próxima. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho na qualidade de catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Estamos adentrando ao nono artigo, Santa Ecclesia Católica, Sanctorum Communione, Santa Igreja Católica e Comunhão dos Santos. Bem, já vimos a Igreja como una, santa e católica. Pois bem, se ela é una, santa e católica, acreditamos em um só Deus, pois é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Bom, para manter essa estrutura, ela precisa ser firme e começar por defender uma só verdade, uma verdade absoluta, a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. A história da revelação, revelada nas Escrituras e revelada na plenitude dos tempos por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa verdade vem até nós pelas sucessivas gerações, a chamada tradição apostólica. Portanto, a Igreja é santa, é una, santa, católica e apostólica, pois a verdade que foi ensinada pelos apóstolos chegou até nós pela tradição apostólica, a firmeza da fé. Essa verdade ela é transferida pelas sucessão apostólica. E essa sucessão apostólica chega até nós através dos bispos, devidamente ordenado. Portanto, os bispos são descendentes espirituais dos apóstolos. O apóstolo João ordenou Santo Inácio de Antioquia e também Santo Irineu de Lyon. E assim sucessivamente, os bispos foram ordenando as futuras gerações de sacerdotes que viraram bispo. Portanto, a doutrina chegou até nós, a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo chegou até nós através da Igreja Católica, pelos bispos, pela ordenação, pelos sacerdotes. Portanto, ela é apostólica. Nós podemos dizer que ela é firme, esse caráter apostólico que mantém a firmeza da nossa Igreja, em primeiro lugar pelos seus fundamentos, pois o primeiro fundamento é Jesus Cristo, a revelação dele. O próprio Jesus Cristo fundou a nossa Igreja. E o segundo é a doutrina dos apóstolos, que vem sido passado de gerações em gerações até chegar a nós, e possivelmente as próximas gerações vão ter também a santa doutrina católica.
Mas, segundo lugar, apesar de a barca de Pedro, como é representado nas passagens, né, do Evangelho, que representa a igreja, ela passou por várias tormentas. Começou desde a perseguição dos próprios judeus no início do cristianismo, as perseguições romanas, né, Maxêncio e Diocleciano, onde morreram muitos mártires. E quanto mais mártires morreram nessas perseguições, mais cristãos surgiram. Sem falar das heresias e revoluções que a igreja passou, ela ainda está de pé. Se fosse algo simplesmente uma instituição humana, não estaria de pé e não duraria os 3 primeiros séculos sequer, sendo bem otimista. No entanto, ela já está durando mais de 2000 anos, né? E se contarmos a igreja antes de Cristo, né, lá de Abel, mais 1000 anos, casa dos 1000 anos a mais, né? Portanto, ela é firme, ela é una, santa, católica e apostólica. Mas podemos nos referir que toda essa estrutura, para se manter una, mesmo tendo a cabeça invisível que é Cristo, mas tem que ter uma cabeça visível aqui na Terra. E toda essa estrutura que vem de um só lugar para transmitir para o mundo toda a verdadeira fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, além de ela ser una, santa, católica e apostólica, podemos afirmar também que ela é romana, pois lá está o Santo Papa, que está nos ensinando os dogmas. Quando ele está ensinando um dogma, ele é infalível, ele está lá governando a sua igreja, a cabeça visível, o vigário de Cristo. Portanto, que obedecemos o Papa. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pacem Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aleluia. Todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aleluia, aleluia, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.
Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Aleluia. Bom dia, meus queridos, que bom estar novamente com vocês. Vamos acompanhar o Santo Evangelho desse domingo, hoje, solenidade da Ascensão de Nosso Senhor ao céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cumprem-se, meus queridos, os 40 dias depois da Páscoa, e nosso Senhor retorna para o Pai. Tendo dado seus últimos ensinamentos, tendo nos deixado a Igreja, nosso Senhor retorna para o Pai para nos enviar o Paráclito, o Espírito Santo, que logo chegará na liturgia. Nosso Senhor volta para o Pai para nos ensinar qual é o nosso caminho, o nosso destino. Estamos todos retornando para o Pai. E nosso Senhor nos precede. Ele vai adiante de nós para não termos medo e para termos certeza de que nesta terra somos apenas peregrinos. Estamos aqui de passagem. Tudo nesta terra é passageiro. Portanto, meus filhos, procuremos edificar nossa casa nos céus. Procuremos fazer com que nosso caminho chegue até o coração do Pai. Jesus nos precede. E hoje, 1º de junho, começamos o mês do Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que tanto nos amou, se entregou por nós e que ainda sofre em função dos nossos pecados. Vamos nos aproximar do Sagrado Coração do Senhor. Vamos nesse mês nos achegar mais da chaga do seu lado, de onde jorrou sangue e água, os sacramentos da Igreja, o perdão dos pecados, como Ele mesmo disse, e que Ele nos alcança pela sua entrega de amor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Existe um estilo de vida no qual a simplicidade traz alegria e a humildade leva à felicidade. Onde aprendemos que menos é mais e que é dando que se recebe. É o nosso refúgio diante do caos e a luz que nos guia em momentos de trevas. É um lugar onde o ferido recebe cura e o arrependido misericórdia. Aqui, nossos dias se libertam da ansiedade e nossas noites descansam com mais paz. Então, onde está esta esperança e quem conhece o caminho? Nossa esperança está em Jesus Cristo. Em sua igreja temos o caminho. Se você quer preencher este vazio ou busca o caminho de casa, nós convidamos você a experimentar a paz que somente vem de Deus.
Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Agora, a agenda da paróquia. Domingo da Ascensão do Senhor, o programa chega ao fim, né? Vamos falar aí da agenda da nossa paróquia e também vamos falar do dízimo, né? Estamos aí trazendo todo domingo, né, perguntas e respostas sobre o dízimo, e hoje a gente traz novamente uma pergunta e uma resposta a respeito de dúvidas que os fiéis têm sobre o dízimo. A gente pegou lá no site da Diocese de Rio do Sul, é do livro do Padre Cristóvão Jubel, né, Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo, né? Vamos à pergunta deste domingo então. Posso contribuir com o dízimo a cada 2 ou 3 meses? Vamos ver o que diz o livro? Muito bem, a resposta é óbvia, né? De preferência, não. Por que não? Isso porque a comunidade, como as famílias, tem compromissos mensais a honrar, né? Imagine se um pai de família recebesse o seu salário, né, só a cada 3 meses, né? Seria complicado, né? Você tem que ter aquela renda todo mês, né, para poder manter a sua casa, manter a sua família. A igreja não é diferente, né? Os compromissos mensais têm que ser honrados, né? Tem conta de água, tem conta de luz, tem telefone, enfim, um monte de coisa que a gente tem que pagar. Então, a igreja precisa da contribuição mensal dos dizimistas. Se o dizimista tem como contribuir todos os meses, assim deve proceder. Então vamos tirar essa mentalidade da oferta anual, né, da oferta trimestral, semestral. Não, né? Vamos fazer mensal, né, que ajuda muito mais a igreja a se organizar, né, com as suas finanças. Beleza? Muito bem. Continuando, então, agora a gente vai falar da agenda da nossa paróquia. Neste domingo a gente vai falar a agenda inteira da semana toda, né, até o dia 8, domingo que vem. Né? Pode ter alteração? Pode ter alteração. A gente vai tentar, se houver alguma mudança, avisar com antecedência, mas nem sempre, né? A gente está gravando sempre, praticamente uma semana antes, né, o programa, que vai ao ar no domingo, então nem sempre, né, a coisa concilia, né? De repente pode ter alguma divergência nessa agenda, mas a princípio ela foi conferida com o Padre Rafael, é para estar correta, né? Vamos lá então. No dia 3 de junho, é terça-feira, 7h30 da noite, é o Terço dos Homens, na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso, dia 3 de junho. Na quarta-feira, 4 de junho, 7h30 da noite, missa na Igreja Matriz Santo Berto. Tenho, nesse dia, a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é toda quarta, né, com algumas exceções, né? No mês de junho vai ter um dia que não vai ter. Muito bem, no dia 5 de junho, 19h30, é quinta-feira, teremos já a missa na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberge. Às 19 horas, a comunidade já está recebendo as pessoas lá com o terço e também tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, 6 de junho, é a primeira sexta-feira do mês de junho, é dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, às 3 da tarde, missa da Pastoral da Pessoa Idosa na Igreja Matriz, 3 da tarde. E às 7h30 da noite, temos a missa também na Igreja Matriz Santo Berto, a missa então do Sagrado Coração, na sexta-feira, 6 de junho. Dia 7 de junho é sábado, 5 da tarde. Missa na Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista, Progresso, ali com primeira comunhão na comunidade. Primeira comunhão muito importante. Sábado também, 7 da noite, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, também com primeira comunhão. O Padre Rafael vai estar celebrando essas missas. No domingo, 8 de junho, 8 da manhã, né, a missa na Igreja Matriz Santo Berto, é dia de Pentecostes, né, muito importante essa data. Também domingo, 10 da manhã, missa na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberja, também com primeira comunhão lá na comunidade de Dalberja, domingo 8 de junho. E encerra o domingo 8 de junho, 19 horas, a missa na Igreja Matriz Santo Berto, como também acontece hoje à noite, né, 19 horas, a missa na Igreja Matriz Santo Berto. Já deixamos o convite. Cerramos o programa neste domingo da Ascensão do Senhor, né? Fiquem com Deus, né? Padre Rafael vai nos dar a sua bênção, né? Um bom final de domingo a todos. Não esqueça, amanhã, 6 da manhã, Rádio Belos Vales, programa Minutos do Evangelho.
meio-dia, o programa também na Rádio Comunitária aqui, né? E às 7 da noite tem reprise aqui na Rádio Comunitária. Se você perdeu o programa, né, durante o dia, não conseguiu ouvir às 6 da manhã, não conseguiu ouvir ao meio-dia, ainda tem a reprise na Rádio Comunitária às 7 da noite. E às 7h30 da noite, 8 horas por aí, a gente divulga o programa em vídeo, né? Lá com a mensagem do Padre Rafael também. Se você quer assistir o programa, tem essa oportunidade no YouTube, no Facebook. Está lá o programa também no Instagram, no final do dia, sempre divulgado o programa Minutos do Evangelho, o programa da nossa paróquia. Um abraço a todos, a semana seja abençoada. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Huberto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele veio o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.